Tô aqui hoje para trazer uma dica para vocês de como acertar tiros na cabeça no The Division 2. Qual é o método que eu uso? Vou estar revelando aqui hoje nesse vídeo o método de acertar tiros na cabeça. Mas para começar, antes, por que é interessante no Division 2 estar acertando tiros na cabeça? Primeiro, se você for aqui nos atributos e dar uma checada no atributo de tiro na cabeça, meu jogo está em inglês, tá Headshot Damage, você vai ver que ele tem um valor, 75%. Mas da onde vem esse valor? Que ele não está aqui na build, nenhuma das minhas peças aqui tem tiro na cabeça. Todas elas estão com dano crítico e chance. É saber de que nem nas armas tem acessório. Da onde que vem esse valor já pré-setado, 75% de tiro na cabeça? Toda arma, toda classe de arma tem um valor pré-definido que já vai constar nos atributos, tirando os seus atributos que está na build, de tiro na cabeça. Isso é determinado por classe. A classe dos rifles de assalto, como a Famas, a Portadora, a Berrante, esse valor é de 55%. Ele não mostra na carta da arma e não mostra também especificadamente nos atributos aqui, ó. Se você for olhar do lado direito da tela, não vai ter nenhum valor que vem dessa classe do dano tiro na cabeça por ser rifle de assalto. Os rifles de assalto tem 55%, a sub tem 50%, as 12 tem 45%, as pistolas e os revólveres, as secundárias, tem 100%, as snipers tem 0%, mas eu vou explicar porquê, e as LMGs tem 85%. Aí você me pergunta, como que a sniper tem 0%, sendo que aqui no atributo dela aparece 111%? Acontece que a sniper não tem valor pré-setado de tiro na cabeça, ela tem no seu atributo em si 111%, e isso faz com que ela tenha o maior dano de atributo tiro na cabeça do jogo. É a classe com maior de tiro na cabeça do jogo. Então armas como Nemesis, Louva-a-Deus são armas interessantes. Enfim, e por que ainda mais é interessante usar tiro na cabeça? Esse valor ele é somado no total do dano de arma e somado ainda assim no dano do crítico. Então eu vou mudar aqui para uma build de tiro na cabeça que eu tenho. Essa aqui é de zona cega. Ela é de regen com tiro na cabeça. Deixa eu sair aqui do stand para poder mudar. Eles falaram que corrigiram isso, mas até agora nada. E essa build aqui está chegando a 195% no mínimo de tiro na cabeça. Eu falo no mínimo porque armas como Berrante, Portadora da Águia, Regulus, as snipers e a Liberdade, você tira muito proveito com tiro na cabeça. E eu falo principalmente a Berrante porque essa é uma arma que tem talento para acertar na cabeça. Ela vai aumentando o dano de tiro na cabeça à medida que você vai acertando nessa parte do inimigo. Então, vou atirar aqui, ó, para mostrar para vocês. Pode reparar que o dano vai aumentando gradativamente. Então agora vamos para o método em si, como acertar tiros na cabeça. Agora que já enrolei bastante, vou estar puxando o inimigo aqui de perto para estar demonstrando para vocês o método de acertar tiros na cabeça. Suponhamos que esse aqui seja o inimigo, ele está na sua frente e ele tem as partes do corpo dele. Tem um tronco, tem os braços, tem as pernas. Não tem nesse aqui porque ele é um alvo de stand, né? E se você olhar aqui no tronco do inimigo, logo acima dele vai ter uma parte do corpo que a gente chama de cabeça. Essa que é a parte que você tem que mirar e acertar. Se você vê essa cruzinha que aparece quando você mira no jogo, essa é a mira. O ponto que fica no meio é aonde vai o tiro. Ele dispersa à medida que você vai tirando. Porém, ele sempre vai naquela região. Então se você mirar no corpo e mirar um pouquinho acima, chegando nessa parte do corpo onde é a cabeça, se você acertar lá, o dano vai se tirar na cabeça. E esse é o método. Não tem maracutaia, não tem periférico. Esse é o método lícito que você vai estar na cabeça. É só mirar pra cima e acertar. Agora que eu revelei o método pra vocês, você já sabe como é que acerta o tiro na cabeça. Vamos discutir por que o tiro na cabeça é interessante ter na build. Por que eu não deveria colocar dano crítico? Por que eu deveria colocar dano tiro na cabeça na build?
O dano crítico, a mecânica de dano crítico nesse jogo, no Division 2, se baseia numa probabilidade de acontecer. E essa probabilidade, você vai aumentando ela em um atributo chamado chance de dano crítico, que é esse atributo que tem no meu colete aqui. Porém, esse atributo de chance, ele não vai até 100%, ele vai até 60%. Ou seja, mais ou menos ali na metade dos seus acertos, eles vão contar como dano crítico. E por que que ele tem uma vantagem em relação ao dano de tiro na cabeça? Porque ele pode acontecer em qualquer parte do corpo. Ele pode acontecer em qualquer parte do corpo. Você pode ver ali que aquele dano laranja, ele é contado como crítico. Esse dano branco é contado como dano normal. E o dano crítico é o laranjinha ali que aparece. Só que o dano crítico, ele também comba como dano de tiro na cabeça. E a vantagem do dano de tiro na cabeça é que ele depende exclusivamente que você acerte aquela parte do alvo chamado cabeça. Ele tem chance de 100% de acontecer todas as vezes que você acertar nessa parte do alvo chamado cabeça. E ele tem um atributo único. Ao contrário do atributo de dano crítico, você precisa tanto de ter no seu colete dano crítico e chance de crítico. Ou seja, você vai ter que somar 2 atributos na sua build inteira. E isso pode ser inviável se você tiver, por exemplo, usando conjuntos. Como no meu caso, estou com essa build aqui do agressor, que só pega um atributo por peça do agressor. Então fica meio inviável chegar no 60% de crítico e colocar um dano crítico alto, uma taxa de crítico alta. Então, vou estar demonstrando isso no mundo aberto para vocês, contra inimigos do jogo que você vai achar, porque não dá para demonstrar muito com esse alvo aqui. Por que que é interessante e como você vai estar fazendo para acertar tiros na cabeça de forma mais eficiente. Estou aqui agora na frente desse ponto de controle aqui, fica localizado mais ou menos atrás do castelo. É o ponto The Choke em inglês, não sei como é que é em português, vou estar colocando na tela aí. Tô com essa build aqui, focada em dando tiro na cabeça com a arma berrante. Como eu já falei, é uma das armas que se tira mais proveito desse tipo de atributo, desse tipo de dano. Porque a cada vez que você acerta um alvo na cabeça, o seu dano de tiro na cabeça em si vai aumentando ao máximo de 100%. Então aqui nos atributos, a arma está mostrando com 109% de tiro na cabeça, porém esse valor vai até 209 por conta do talento da aberrante. E outro ponto positivo do dano de tiro na cabeça é que com ele eu não vou depender de colocar dano de arma na build, aquele atributo vermelhinho chamado Weapon Damage. Eu não vou estar dependendo de colocar ele, porque ele funciona similarmente como se fosse dano de arma. Então, em vez de colocar dano de arma nos atributos, eu estou colocando proteção. E isso aumenta a minha durabilidade no combate. Ou seja, essa build aqui vai ser para eu estar tancando bastante tiro. A build essa aqui, estou usando o artilheiro de especialização por conta da recuperação de munição, da recuperação de proteção e do aumento de cadência quando eu elimino o inimigo. Aberrante, como eu já discuti com vocês. Estou usando uma 12 aqui, só por ter mesmo, não que eu vá utilizar. Estou usando a TD Card, porque essa arma aqui dá um tiro de habilidade. Então se eu precisar, por exemplo, que minha isca dure mais, que meu escudo tanque mais, eu equipo essa pistola. Não que eu vá usar também, só estou tendo na build mesmo. A lembrancinha, por conta do talento de estar pegando a lembrancinha e estar adicionando proteção extra, que vai combar com o talento do colete, que é o intimidar. E 4 peças do agressor. Todas as peças focando com tiro na cabeça, inclusive os modificadores da build. Então, vou estar pegando esse ponto de controle aqui para estar demonstrando para vocês. Na prática, o que eu acabei de explicar. Repara ali que tem 2 inimigos. Deixa eu ver. Esse aqui que está de frente, vai dar para mostrar melhor. E se você for olhar para ele, é como eu falei. Ele tem várias partes no corpo dele. Ele tem o tronco, como eu já falei, os membros, né, os braços e as pernas. E acima do tronco, geralmente, tem essa parte aqui. Essa parte aqui, que é a cabeça. E aí você vai precisar pegar a sua mira, essa cruzinha, e mirar nessa parte do alvo. E atirar, obviamente, porque não tem como causar dano de arma sem atirar com a arma. Então, vamos lá, vou estar demonstrando pra vocês. Vou tacar essa isca aqui para tirar a distração dele de mim. Vamos lá, olha só. Eu mirei.
Mas repara que eu mirei no tronco. Então como é que eu vou tirar e causar dano de tiro na cabeça? É bem fácil. Eu vou mirar no tronco e eu vou subir um pouco a mira. Olha só. Repara que a bala pegou na cabeça. Isso é mágica? Não. É a técnica. É o método. É só mirar na cabeça e atirar. E repara que apesar de eu não ter dano de arma na minha build, olha o dano que eu tô causando. 1.100.000, 1.048.000. E só podendo aumentar, que o agressor ele vai estacando à medida que você vai acertando tiro. Então o método é esse. Não tem segredo, não tem maracutaia, não tem meios ilícitos. Tá no jogo, mirou, subiu pra cabeça, atirou. Tudo indica que o dano será na cabeça. Esse dano vermelho é contado como dano na cabeça. Olha só. E é como eu falei, só tem vantagem de acertar na cabeça do alvo. Como eu já falei, conta como dano de arma, que ele vai ser sempre uma taxa de dano adicional naquele atributo de dano de tiro na cabeça que eu mostrei. Só depende de um atributo, que é o próprio dano de tiro na cabeça. E não tem segredo. É só mirar na cabeça. Se não for tão prático e fácil para você, realmente requer que você tenha um pouco mais de treino ao acertar o inimigo nessa parte do corpo chamada cabeça. Porém, a partir do momento que você pegou a prática, é só vantagem. Repara o quanto de dano eu tô acertando os inimigos. 1.300.000, às vezes 1.500.000. Isso é muito dano nesse jogo. Então, resumindo o método, é mirar no inimigo. Se acertar no corpo, indica que não é a cabeça. Você tem que mirar um pouco mais acima do tronco para alcançar essa parte do inimigo chamado cabeça. Se você acertar o tiro lá, o dano contará como tiro na cabeça. Não tem segredo, não tem aparelhinho, não tem hack, não tem glitch. É basicamente isso. Você não precisa estar utilizando mais nada nesse jogo. É só mirar ali em cima. E se sua bala pegar lá, contará como dano tiro na cabeça. Vamos ter que continuar sem ele. Inimigo fortemente blindado à vista. Olha a velocidade para matar um boss, um inimigo nomeado desse jogo, véio. É muito rápido. Lembrando que a build não está focando com dano de arma. Ela tem basicamente dano tiro na cabeça, que é um adicional que funciona similarmente ao dano de arma nesse jogo. Os dois são dano total. Então ela vai te dar o mesmo benefício, que é aumentar o seu dano de arma. Basta atirar nessa parte do alvo, chamado cabeça. Acertando essa parte, seu dano vai ser absurdamente aumentado. Então, o método é esse. Eu fico por aqui. Se puder deixar um suporte aí, um comentário, um like no canal, talvez eu traga mais vídeos de dicas como essa, muito úteis para o jogo da Division 2 e talvez para algum outro jogo. E é isso. Valeu! Calma aí, paizão. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não.
necessária assistência médica imediata. Contaminado. Caçada em andamento.